Está cada dia mais difícil enfrentar o trânsito das grandes cidades. E quem mais sofre com isso é a mulher, sem dúvida nenhuma. A mulher ela é obrigada a suportar muitas vezes a direção agressiva dos homens, né? E por isso se fala muito em direção defensiva. Você sabe o que é isso? Não, mas você vai ficar sabendo agora. Nós estamos aqui com a Jacques, ele é piloto de provas e ele também é professor de direção defensiva. Inclusive essas aulas ele já fez inclusive para policiais civis e militares, né, que sem dúvida nenhuma precisam também dominar essa arte, a arte da direção defensiva. Jacques, obrigado por ter vindo. O que é a direção defensiva? Bom, direção defensiva, como o nome procura dizer, é um curso que faz com que as pessoas dirijam defensivamente no trânsito. Ou seja, elas escapem dos acidentes, dos problemas de trânsito. Agora, quais seriam os principais tópicos da direção defensiva? É se preocupar com o que o outro está fazendo também? Como que funciona? No conjunto geral, isso também, se preocupar com as outras pessoas. Mas o ideal é explicar bem que a pessoa dirija bem na neblina, na chuva, saiba sentar corretamente o carro, usar o cinto de segurança corretamente, tem uma noção geral do que é o automóvel e da melhor forma de se pilotar. Quer dizer que essa direção defensiva não é necessariamente com relação ao que o outro está fazendo, até com relação a ela mesma. Cuidado que ela deve ter ao entrar no carro. A ela mesma. A pessoa tem que saber do seu limite e do limite do seu automóvel também. Agora, você falou uma coisa interessante, saber do seu limite, né? Eu acho que o que falta muito para as pessoas é saber do limite, né? Porque a partir do momento que se sente com confiança dentro do automóvel, sai por aí fazendo um monte de besteiras, não? Existe uma ideia equivocada que todos nós somos grandes pilotos, né? E a coisa não é bem assim. Algumas pessoas, até por sorte, passam uma vida inteira sem sofrer acidente. Outras sofrem acidente, às vezes até morrem e não sabem por quê. É verdade. Agora, me diga uma coisa, conhecer as leis de trânsito significa dirigir bem ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não necessariamente. Existe uma ideia equivocada que se você andar numa estrada boa e bem sinalizada e respeitar todas as leis do trânsito, nada vai te acontecer. Mas isso é um equívoco. O que é necessário é que a pessoa dirija bem o necessário para que ela possa guiar numa estrada ruim e mal sinalizada. Agora, o trânsito tem as leis, mas o tráfego tem as suas. Por exemplo, dirigir devagar numa marginal pode se tornar também perigoso? O ideal é que o trânsito seja mais harmônico, né? Algumas pessoas têm mais pressa, outras menos, mas de uma forma geral não deve se andar como piloto de competição, nem andar devagar demais atrapalhando o trânsito. Na sua opinião, para a mulher dirigir bem, o que é uma mulher que dirige bem? Como que você identifica no trânsito, essa mulher dirige bem? Como que ela age? Quando ela consegue andar no trânsito dessa forma que foi dito anteriormente, quer dizer, quando ela não corre demais e nem anda devagar demais. O que acontece, na verdade, é que o que difere o piloto de competição, por exemplo, do motorista normal, é uma altíssima sensibilidade e até uma intuição para o momento exato de passar ou ultrapassar alguém. A mulher já tem isso mais aguçado. Que o homem é necessário apenas que ela tenha mais oportunidade, faça um curso para que ela se movimente melhor no trânsito. Agora, você como piloto de competição, você pode responder uma pergunta que é uma dúvida. Já me falaram que quando a gente entra numa curva, e a gente nunca deve frear dentro da curva, muito pelo contrário, deve reduzir a massa e acelerar. Primeiro, é verdade isso? E se é verdade, por quê? É verdade. O despreparo é tão grande que a gente observa às vezes que a pessoa faz uma curva, o carro derrapa e a pessoa não sabe para que lado vira o volante do carro. Tu faz uma curva para o lado direito, o carro derrapa, você vira a direção ao lado contrário. E normalmente a gente percebe que nem isso as pessoas fazem. Impressionante, né? Então faltam cuidados aí bem básicos. Agora você foi o primeiro a lançar um curso de direção defensiva para mulheres, isso foi em 1980, né? A procura é grande, quantas mulheres já passaram por esse curso? Eu já vim há algum tempo dando aula em escola de pilotagem, que é uma escola para pretendentes a piloto, obrigatória para quem quer ser corredor de carro, e vinha fazendo um curso com aulas mistas e palestras também. Até que nós chegamos à conclusão que a mulher tem um espaço garantido no mercado, existe uma mulher que tem um automóvel próprio, guia bem, quer saber mais alguma coisa, e muitas vezes ela não consegue informações corretas, e do próprio marido, que não quer dizer para ela aquelas coisas que ela quer saber. Então foi aí que nós lançamos o curso só para mulheres, até para que ela pudesse ficar mais à vontade no curso e poder fazer as suas perguntas. Agora, na Europa esse curso é obrigatório, no Brasil ainda não. Você acha que deveria ser? Alguns países é obrigatório, mas o que acontece é o seguinte, normalmente nós temos, por exemplo, um dado interessante no Brasil, com todos os pilotos que nós temos 1.200 pilotos, na Argentina nós temos 15 mil. A gente nota, se você pegar um Jaguar 1951, você vai ver que ele tem um painel completo, cheio de relógios, o que não acontece no Brasil até hoje.
Na Europa, as pessoas têm um prazer enorme de guiar o carro. Não só se locomovem com o carro, mas têm prazer de guiar. Então, elas se aproximam mais do nível de qualidade de pilotagem e acabam aprendendo a guiar melhor no trânsito. Agora, normalmente existem aquelas frases, né? Por exemplo, vai pilotar fogão, dona Cássia, que tem muito essa coisa no Brasil. Ela tá do lado, daqui a pouco ela vai tacar alguma coisa na gente. Agora, esse preconceito que se tem, já tirou o sapato, esse preconceito que se tem contra que a mulher dirige mal, procede de uma certa forma ou é balela? Não procede. Tem muito homem guiando mal também. O que acontece é que a mulher se firma cada vez mais em todas as áreas, em todos os mercados, e alguns homens ainda não estão acostumados a encontrar com a mulher dirigindo bem no trânsito. Às vezes a mulher passa correndo e o homem sai correndo atrás dela e não é nem para paquerá-la. O camarada está correndo atrás dela porque não admite ter sido ultrapassado por uma mulher. Isso é um engano e dificulta cada vez mais a relação de trânsito. Inclusive tem uma coisa interessante que as seguradoras, elas oferecem uma taxa melhor, né, para as mulheres do que para os homens, porque me parece que com relação a acidentes, a incidência de mulheres estarem envolvidas em acidentes de grande porte é bem menor do que a de homens, né? Eu não recebi essa pesquisa ainda, eu estou até aguardando que me mandem, porque é um pouco difícil constatar, assim, clareza, que acontece mais acidentes com homens, mas que a pesquisa seja dita se ela é macro, se ela é micro, tem muita mulher guiando de dia, o marido está parado no escritório, então isso deve ser discutido melhor. Mas, de qualquer forma, se essa pesquisa não estiver correta, está muito próxima da realidade. Agora, algumas mulheres costumam sair para dirigir de salto ou desse algum tipo de coisa. Existe algum perigo, por exemplo, de uma mulher estar dirigindo de salto? Olha, tudo vai do costume, né? A gente vê muita mulher guiando de salto e bem. Pode haver alguns riscos ali, pode acontecer, mas que eu tenha conhecimento de que seja muito perigoso, ainda não. Nos cursos que você ministra, quais são as principais dúvidas que as mulheres levam até você? Olha, uma delas é do cinto de segurança. O cinto de segurança é uma tragédia. O cinto de segurança passou a ser colocado nos carros nacionais nos anos 70. Nos anos 80 criou-se a obrigatoriedade, nos anos de 1983. E até hoje, estamos no fim dos anos 90 não existe ainda, as pessoas não sabem usar o cinto de segurança corretamente. Quer dizer, aquele cinto de baixo que é para ser usado quase que na bacia pélvica, é usado na barriga, então tem gente que cria lesão abdominal. Nós temos um outro transversal que a pessoa morre enforcada no acidente porque tem uma postura incorreta no carro. Então as mulheres falam muito sobre cinto de segurança de uma forma geral. E mulheres grávidas podem usar o cinto de segurança ou isso leva algum perigo para o bebê? Não deve usar. Não deve usar. Principalmente de baixo, que é esse que nós chamamos de pélvico, que é usado normalmente muito em cima pelas pessoas. Então, realmente não deve usar de forma nenhuma. Não deve. Agora, por exemplo, essa história do cinto de segurança que você falou de colocar aqui, inclusive o Denner, jogador de futebol, morreu porque estava com o banco reclinado e com o cinto de segurança, né? Você disse que mesmo estando numa posição normal, a má colocação Não, a posição incorreta do banco. A pessoa tem que ter uma postura normal, ela também não deve guiar esticado demais, nem encolhido demais, ela deve achar uma posição que a coluna tem uma inclinação pequena e não muito jogada para trás. Agora, existe, por exemplo, algum parâmetro dela falar, bom, se eu esticar os braços e conseguir girar o volante, está na posição boa, se eu esticar as pernas, existe algum limite, algum padrão ou é de gosto para gosto? O que acontece é que os carros antigamente, as pessoas, carros vindos da América, de outros países, as pessoas eram muito altas. No Brasil existem pessoas mais baixas, mas já existem alguns automóveis que têm uma mudança de banco acentuada. Então a pessoa deve encontrar uma posição que o braço não fique muito esticado, como eu disse, muito encolhido, e que ela tenha uma inclinação pequena. E as pernas também não devem ficar totalmente esticadas nos pés. Inclusive, o normal é que o pé esquerdo fique embaixo da embreagem. Alguns carros já têm distância pé, que a gente chama de carro, para que as pernas tenham a mesma posição quando você estiver acelerando. Agora, por exemplo, os carros brasileiros hoje, eles podem ser considerados carros seguros? Isso eu estou fazendo uma pergunta genérica, não seria uma pergunta só relativa à mulher. Os carros brasileiros hoje são carros seguros para se dirigir? Eu acho que sim. E aí existe também a possibilidade de acidentes para aqueles que têm vontade de ser piloto e que, na verdade, não são pilotos. O carro, hoje em dia, tem uma estabilidade tão grande que ele quase faz tudo sozinho. E num determinado momento, a pessoa abusa um pouco mais, e por causa de um óleo, uma chuva, ou de excesso mesmo de velocidade, esse carro pode derrapar e a pessoa perder o controle do carro por não conhecer o limite desse carro nem o seu próprio. Numa estrada, numa rodovia, por exemplo, numa freeway brasileira aqui, numa Bandeirante, quais seriam os cuidados básicos que a mulher deve ter, principalmente com essa história da direção ofensiva do homem que realmente acontece? Como que uma mulher deve se portar na estrada, principalmente se é a primeira viagem, é a primeira vez que ela está saindo e ela não tem muita segurança com relação a isso? Eu acho que são várias coisas, mas uma coisa muito importante é que a pessoa aprenda a olhar no retrovisor. Quer dizer, se
pelo retrovisor você detecta quem são as pessoas que vêm correndo demais, para que você possa deixar que essa pessoa vá embora. A pessoa que anda muito na esquerda, de velocidade pequena, e que tem muita indecisão, acaba criando uma dificuldade maior no trânsito. Então, olha, eu gostaria muito de agradecer, Azaf, pela sua presença aqui. Várias dúvidas você esclareceu aqui, mas eu acho que muitas outras dúvidas ficaram ainda de ser esclarecidas, né? E você, em caso que tem alguma dúvida, você pode nos escrever aqui e nós convidaremos o Azaf novamente para falar sobre esse assunto, que é muito importante. Obrigado, Azaf. Antes de puxar para a Cátia, eu só queria aproveitar e falar a respeito de um detalhe aqui que é muito importante. Eu gostaria de saber quem foi o gênio que resolveu autorizar o tráfico de uns negócios que andam aí pelo interior do estado de São Paulo, que chamam treminhão. E é uma encrenca que anda no meio da estrada, com uma velocidade muito abaixo da mínima permitida, né? Porque é do mesmo jeito que existe velocidade máxima, existe velocidade mínima. E na região de Araraquara e Ribeirão Preto, muitas pessoas perdem a vida todos os anos por esses caminhões que andam na rodovia a 5 km por hora, sem iluminação nenhuma atrás, carregados de cana. Gostaria de saber quem foi o gênio que fez isso. Mas existem outros gênios, e a Cátia conhece um deles muito bem, que é o hidrogênio, não é, Cátia? É isso mesmo. É o gênio, acho que é o único gênio que vai conseguir facilitar a sua vida doméstica, viu? Sabe por quê? Porque, na verdade, são 5 aparelhos num só.